Estão surgindo novas medicações como a retatrutide. Essa é uma medicação que age em mais um receptor, em mais um hormônio, que é o glucagon. Então os resultados do retatrutide estão em desenvolvimento ainda, mas parece que vai ser algo mais revolucionário ainda que o Mounjaro. Então nós estamos aí presenciando talvez o final da cirurgia bariátrica, porque realmente o tratamento clínico vem se demonstrando superar esses efeitos da cirurgia bariátrica. Isso é extremamente importante para você que tem esse quadro de muita vontade de beliscar, associa os transtornos psicológicos com a comida. Nós temos várias formas de agir com esses medicamentos e normalmente a gente vai agir sobre neurotransmissores. Neurotransmissores, para ficar fácil para você entender, é como se fossem moléculas que os nossos corpos produzem que se comunicam entre áreas cerebrais e áreas do nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu tenho a utilização do Venvanse, que é a lisdexanfetamina, o Venvanse é uma medicação que age justamente para transtorno de compulsão alimentar. Ele faz a inibição da recaptação da noradrenalina e da dopamina. Então, isso faz com que você se sinta mais saciado ao longo do dia, sentindo também essa percepção de não ter necessidade de compensações, de compulsão, e também por agir na noradrenalina ele faz gastar um pouco mais de energia também. Então é uma medicação que pode ser utilizada em vários casos de compulsão. Eu gosto bastante desse fármaco. Temos também outras associações, como a bupropiona com naltrexona. Essa junção dessas duas medicações pode ser encontrada também num fármaco chamado Contrave. Essa é uma associação que tem 90 mg da bupropiona com 8 mg da naltrexona. Os grandes objetivos aqui é justamente o controle das compulsões, seja uma compulsão por doces, uma compulsão alimentar, uma compulsão por bebida alcoólica, tabagismo. Ele acaba ajudando porque ele regula melhor esse nosso centro de recompensas cerebrais. Pode ser uma boa opção. Eu não costumo utilizar essas dosagens padrões ali encontradas no Contrave por causa dos efeitos colaterais. São medicações que são um pouquinho mais difíceis de manejar, o paciente tende a ter um pouco mais de dor de cabeça, de náusea, então eu gosto de começar em doses menores e ir ajustando conforme a necessidade. Além disso, nós temos outro medicamento que pode ajudar no início, que é a fluoxetina. Essa é uma medicação que age nesses receptores e nesses neurotransmissores ligados à serotonina. Então isso pode ajudar na sensação de bem-estar e no controle da compulsividade daqueles pacientes que, quando ansiosos ou depressivos, tendem a comer mais. Pode ter uma perda inicial de peso ajudando ali a dar esse start. A tendência a longo prazo da fluoxetina é aumentar o peso. Tá? Isso foi investigado nos estudos. Então tem que ficar claro ali o profissional que está guiando você que é uma medicação que deve ser usada por um período. A sibutramina também é uma opção, ela é bastante antiga, é utilizada já no Brasil aí há mais de décadas. É uma medicação que, por ser estudada há um bom tempo, ela tem um bom perfil de segurança, mas ela tem bastante efeito colateral. E não é uma medicação recomendada para uso crônico. Então também é uma medicação que deve ser usada por um período curto, em que você precisa perder um peso para, por exemplo, fazer uma cirurgia. Isso é uma medicação que pode ser utilizada. O grande benefício da sibutramina é justamente que ela é uma medicação barata. Você consegue comprar ela ali com um valor baixo. Detalhe que ela precisa de receita controlada para fazer a sua compra, tá? Mas é uma medicação que tem bastante estudo. Eu praticamente não utilizo na prática, justamente por causa desses efeitos colaterais. Outro medicamento que pode ser utilizado justamente para compulsão é a mesma tizepartida, o mesmo Mounjaro. Ele também age nessas regiões cerebrais de recompensa, então é uma medicação que tem uma diversa gama de atuações ali e nos ajuda muito na prática. Normalmente, usando o Mounjaro para pacientes que têm compulsão, normalmente já é resolutivo. Se você associa isso a um Venvanse, por exemplo, a resposta é totalmente potencializada. É claro que isso deve ser indicado somente por um médico, para ver se você pode fazer essa associação, se há indicação no teu caso, se tem outros problemas acontecendo no teu organismo. Agora falando sobre termogênese e metabolismo. Essa parte aqui você precisa ter uma clareza, se realmente há um comprometimento de termogênese, se há um comprometimento de metabolismo. Você pode fazer isso através de exames laboratoriais, você pode avaliar isso por testes genéticos, por um exame chamado calorimetria indireta. São várias formas de você analisar como está o seu metabolismo. Mas verificando que há realmente uma diferença aí negativa no seu metabolismo, você pode fazer atuações
justamente nessas áreas. Então, por exemplo, uma medicação chamada empagliflozina ou dapagliflozina é uma medicação que faz excreção urinária de glicose. Com isso, você desperdiça algumas calorias ali na sua urina e, além disso, você mantém uma glicemia mais baixa, fazendo com que a tua insulina fique mais baixa. Se a tua insulina está mais baixa, eu tenho uma melhor produção do hormônio chamado GH, que nos ajuda justamente na parte do metabolismo, na queima de gordura e no aumento de massa muscular. E se a insulina está mais baixa, eu aumento a minha capacidade de fazer lipólise, que é a quebra de gordura. Então ela ajuda por uma maneira indireta nesse controle hormonal. E além disso, essas são medicações que fazem um processo chamado browning. É um processo de bronzeamento da gordura. Não é um bronzeamento como um bronzeamento solar, mas é basicamente a mudança no padrão dessa gordura que está ali, do adipócito. Então são substâncias que também podem ser utilizadas nesse caso. Além disso, tem suplementações, que podem ser utilizadas para aumento dessa termogênese. As suplementações elas não são muito efetivas, mas podem colaborar um pouco. E além disso, claro, se você faz um exercício físico, se você faz um jejum, se você se expõe ao frio, você modula a tua capacidade de termogênese e isso é extremamente importante. São estratégias comportamentais que você pode atuar diretamente sobre esse processo de termogênese e metabolismo. E é claro, se há uma alteração, por exemplo, tireoidiana, você tem que fazer uma reposição desses hormônios tireoidianos. Se você tem uma alteração na sua testosterona, você tem que fazer uma reposição de testosterona. Se você tem uma alta carga da insulina no seu corpo, você vai ter que ajudar a sensibilidade à insulina, utilizando, por exemplo, a metformina, o glifage, como uma medicação que pode ajudar nisso. E olha só que incrível, o Mounjaro, a tisapartida, também atua nesse centro, fazendo com que melhore essa resistência à insulina. Por isso que é uma medicação que tem um grande efeito. E por fim, falando sobre inflamação. Como nós vimos, inflamação altera todo o nosso organismo, piorando o metabolismo, piorando compulsividade, piorando fome e saciedade, inclusive alterando a nossa microbiota, que são as bactérias que tem um conjunto delas ali e ficam presentes no nosso intestino, sendo responsável pela metabolização dos nossos nutrientes, e os enterócitos, que são as nossas células intestinais, absorvem esse nutriente. Se eu tenho inflamação, já de cara esse processo não vai acontecer de uma forma benéfica. Então pense, aquelas vitaminas que você está consumindo ali com os vegetais, as saladas, as frutas que você agora está buscando melhorar na tua dieta, se a microbiota não estiver adequada, você não vai metabolizar de uma forma adequada esses nutrientes. E se o teu intestino não estiver bem aderido uma célula da outra, se você comer alimentos que apresentam mais toxinas, mais reações, essas toxinas tendem a permear para dentro do teu corpo, passando por esse filtro inicial que é o teu intestino. Então isso faz com que você desenvolva um processo de endotoxemia. Então é a inflamação gerando mais inflamação. Então é muito importante que você regule a longo prazo essa microbiota. Então para isso você tem ali os ajustes das fibras da dieta. A dieta cetogênica pode ajudar bastante nisso, dieta low carb, dieta low food map também pode ajudar muito nisso. Além disso, nós podemos utilizar a suplementação de glutamina, que tende a melhorar essa adesão dos enterócitos ali e essas células intestinais terem uma melhor fixação entre uma célula e outra, prevenindo essa endotoxemia. E nós temos outras suplementações que vão agir como antioxidantes. Então, sempre que eu falar para vocês aqui antioxidantes, eu estou querendo reduzir essa inflamação crônica de baixo grau da obesidade. Então, nós podemos usar, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 ele auxilia justamente na estabilidade das membranas celulares, reduzindo a ativação da oxidação dessas regiões. Então, é um suplemento que deve ser usado pela maioria das pessoas para o resto da vida. A coenzima Q10 também é uma suplementação bastante importante que pode ser utilizada nesse processo. Nós temos uma suplementação que eu gosto de fazer muito, que é o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico ele controla tanto a inflamação como antioxidante, como também a sensibilidade à insulina, tendo uma boa demonstração disso nos estudos. Podemos utilizar também a glutationa, que é um antioxidante que nós mesmos produzimos, nós podemos amplificar essa produção. Nós podemos também utilizar o N-acetilcisteína, que é uma substância que auxilia também nesse processo de redução da inflamação. Então tem várias alternativas. Veja que o meu papel aqui como médico é justamente entender qual é o melhor fármaco, qual é a melhor estratégia para ser elencada para você em cada uma dessas etapas. Vamos pensar agora de médio e longo prazo. Para você emagrecer e manter os resultados, eu preciso, primeiramente, uma redução do seu peso corporal de uma forma abrupta, porque é isso que está te levando ao adoecimento, ao
obesidade está te levando a isso. Então eu preciso resolver a obesidade e esse peso corporal e reduzir a inflamação. Resolvi isso, eu vou trabalhar num segundo momento sobre uma melhora no seu metabolismo. Então, reduzi o peso, coloquei você de volta no jogo, a gente vai trabalhar agora esse ajuste do teu metabolismo, melhorando ali a parte das vitaminas, os minerais, verificando a parte hormonal, essa regulação, verificando como é que está essa parte da insulina e fazendo esse ajuste de rota. Com isso, eu aumento o teor de carboidratos da dieta. Agora a gente pode comer um pouco mais sem grandes problemas. Até porque eu quero mais desempenho esportivo. Eu preciso de treinos mais intensos para as adaptações fisiológicas que eu quero para essa etapa. E eu só vou conseguir ter treinos mais intensos se a minha alimentação estiver adequada para isso também. Então veja que essa segunda etapa do nosso tratamento é fundamental. Você resolveu o problema do emagrecimento, agora você tem que melhorar o seu metabolismo. Ao fazer isso ali por mais ou menos 4 meses, nós chegamos ao fim do emagrecimento e da definição e transição. Só que agora a gente chega num ponto crítico, que é o seguinte: eu estou com a taxa metabólica reduzida, porque perdi um pouco de massa muscular durante esse processo, e eu preciso reduzir a intervenção farmacológica. Normalmente o médico ele vai buscar isso, né? Fazer um tratamento e ter uma redução. Não necessariamente isso tem que acontecer, mas normalmente é esse o objetivo. E para reduzir essas intervenções farmacológicas, eu preciso ter algo que compense. E esse compensar vem de aumentar a massa muscular e melhorar o teu fôlego, o teu condicionamento físico, a tua força. Porque assim eu faço com que a sessão de treino tenha um maior gasto de energia e você vai aumentar a sua massa muscular, que consequentemente aumenta a tua taxa metabólica basal. Então se eu tenho músculos maiores, maior capacidade de oxidar gordura, de queimar gordura, naturalmente eu posso reduzir a minha intervenção farmacológica e você comer mais. E o comer mais são de alimentos mais saudáveis. Você vai comer mais proteína ao longo do dia, mais fibras ao longo do dia, vai se hidratar de uma forma correta, você vai estar ali com uma ampla gama de vitaminas e minerais pelas saladas, vegetais, legumes, frutas. Isso tudo gera uma saciedade intensa, substituindo aquela medicação que estava gerando saciedade. Porque agora eu preciso que você coma. Para gerar hipertrofia muscular, preciso de uma dieta em superávit calórico, pelo menos normocalórico. Para eu ter condicionamento físico, treinos com maior teor de força, eu preciso ter um aporte calórico adequado, preciso ter uma boa quantidade de carboidratos adequados. Então essa é uma fase que fica confortável. Eu preciso trabalhar ali pelo menos 4 meses esse ganho de massa muscular. Então quando eu paro para analisar, isso deu 1 ano de tratamento. Emagrecer, definição e transição, hipertrofia muscular e condicionamento físico. E aí depois eu faço uma alta para o paciente. Então isso daqui deixa claro para você que é um processo que pode ser resolvido sim, mas não vai ser você dizendo que fechar a boca vai resolver o problema, porque é muito mais complexo que isso. São 17 anos que eu estudo e atuo nessa área. E até hoje nós temos vários pacientes que têm dificuldade. A maior parte a gente consegue resolver, mas é um caso complexo. Se você tentar fazer isso por conta própria, é como se você estivesse tentando resolver um câncer sem fazer uma quimioterapia. É o mesmo exemplo, pessoal. As doenças são tão graves quanto. E se você tivesse uma notícia que você tivesse um câncer hoje, você não ia tentar tratar o teu câncer mudando só a tua alimentação e o teu treino, apesar deles poderem ajudar. Você vai usar o que tem de melhor. E por que com a obesidade você não atua assim? Quando a gente analisa a quantidade de americanos que têm diabetes e têm obesidade e que tratam, dos que têm diabetes, mais de 20% tratam. Quando tem obesidade, 3% só tratam. Então existe um preconceito por trás do tratamento da obesidade e as pessoas não tratam da forma adequada, mesmo sabendo que é uma doença fatal, que é uma doença que vai te adoecer a longo prazo, que você vai ter um infarto, um AVC, vai ter um problema renal, diabetes, várias outras comorbidades associadas a esse sobrepeso. Então, se você hoje está enfrentando um sobrepeso e ainda não tem obesidade, é a hora de você tratar. E se você está em obesidade, é a hora de você tratar de forma séria, com o tratamento correto, com começo, meio e fim. Então fica aqui a dica para vocês. Se vocês querem acompanhar mais conteúdos diversos sobre tratamento de sobrepeso, sobre novidades, inovações nesse campo de atuação, podem me seguir aqui nas redes sociais e fique atento aqui para mais vídeos. Então se inscreva aqui no canal, por favor. Faz aqui uma curtida nesse vídeo e digita aqui nos comentários. Isso aí vai ajudar muito, porque a plataforma vai entender que o nosso vídeo tem um potencial interessante de ajudar outras pessoas. E assim como você foi ajudado nesse vídeo, eu quero ajudar mais pessoas também.